Oi, gente, tudo bem? Vocês sabem o que é leucemia linfóide aguda? Eu vou tentar explicar hoje para vocês. Eu sou o Luiz Silva e esse é mais um vídeo do Academia. Sejam bem-vindos. Bom, explicando um pouquinho, eu fiz essa pesquisa com a ajuda de uma amiga, em um projeto que a gente fez, a gente escreveu um artigo, uma revisão sobre leucemia linfóide aguda. Bom, quem sou eu? Eu sou vice-presidente da LAAB, Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia, da Universidade Paulista de Assis. Eu sou graduando em biomedicina, também pela Universidade Paulista, e na mesma instituição eu curso licenciatura em ciências biológicas, com bolsa ProUni. Eu desenvolvo pesquisas em hematologia, genética e fitoterápicos. Bom, resumindo a aula de hoje, como eu disse, a gente desenvolveu um artigo com o intuito de promover a expansão do conhecimento sobre a leucemia. Uma revisão bibliográfica se baseia em um compilado de informações que já existem, reunindo elas em um único trabalho. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo sobre tipos de artigo e o que é revisão bibliográfica, mas não é o foco de hoje. Bom, o que é leucemia? As leucemias são neoplasias do sistema hematopoético compostas por um grupo heterogêneo de doenças que afetam a produção de glóbulos brancos, que seriam os leucócitos, que são as células responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. O que acontece nas leucemias é que as células mutantes, as células doentes, elas se desenvolvem muito mais rápido do que as células normais. Então, chega em um ponto que as células mutadas superam a quantidade de células normais, e isso gera diversos problemas. Bom, as leucemias, elas têm divisões. Elas se dividem em duas grandes categorias, que são a mieloide ou mielocítica e as leucemias linfóides ou linfocíticas. Isso se dá por conta da diversidade de cada leucemia, a sua especialidade, a sua peculiaridade. Bom, essas duas grandes categorias se subdividem em formas agudas e crônicas. Ou seja, existem 4 tipos principais, que são a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfóide aguda e a leucemia linfóide crônica. Bom, falando um pouco sobre a história, em 1976, as leucemias agudas foram separadas em subtipos por um grupo de hematologistas franceses, estadunidenses e britânicos. Bom, dentro desses subtipos, existem outros subtipos dentro da leucemia. A leucemia linfóide aguda, ela é classificada em 3 subtipos, que seriam L1, L2 e L3, que se baseiam em critérios morfológicos que cada uma delas tem. Falando dos subtipos, L1, L2 e L3, bom, os blastos do tipo L1 são pequenos, com alta relação do núcleo citoplasma. Bom, as suas células são de núcleo indistintos e núcleo regular. Enquanto os blastos do tipo L2, eles são maiores, eles são grandes, e têm uma população heterogênea, com baixa relação de núcleo e citoplasma. A sua forma nuclear é totalmente irregular. Por outro lado, os blastos do tipo L3 se caracterizam por um citoplasma profundamente basófilo e prominente. Entrando agora na incidência, bom, sobre a idade. A leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum na infância. Aproximadamente 1/3 de todas as neoplasias malignas em crianças. Então, ela é a mais famosa, uma das. Bom, ela é comum em menores de 15 anos
com incidência maior dos 3 aos 4 anos. E sobre as características genéticas, bom, elas são mais comuns em crianças brancas do que crianças negras, e elas são mais comuns em meninos do que meninas. Entrando agora nos avanços da cura, bom, a leucemia, ela por muito tempo foi considerada intratável. Em meados do século XIX, ela era considerada universalmente uma doença mortal. Tudo isso começou a mudar no século XX, onde chegou todo o conhecimento, o avanço da ciência, da pesquisa, e ela deixou de ser uma doença mortal e agora ela é compreendida e totalmente curada, dependendo da situação em que se encontra. Mas, bom, com todo esse conhecimento e todo esse avanço, ela deixou de ser uma doença totalmente mortal. Sobre o tratamento e hospitalização, durante os últimos 40 anos da história, o tratamento de leucemia linfóide aguda, ele vem ganhando diversos avanços e, bom, aproximadamente 80% das crianças e adolescentes recém-diagnosticados podem ser curados. Ou seja, 80% é muita coisa comparado a outras doenças e comparado ao que ela era no século passado. No Brasil, o tratamento da leucemia linfóide aguda, desde a hospitalização até os medicamentos, o acompanhamento médico, tudo é custeado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que, bom, temos aqui no Brasil, e a vantagem do SUS é que ele pode bancar todo esse tratamento. Então, não importa se você tem condições ou não, é seu direito ter o tratamento. Falando do tratamento, bom, existem vários tipos, né? Eles duram aproximadamente 3 anos, e eles variam de centro para centro, eles variam de metodologia, eles variam dependendo do seu organismo, como o seu corpo vai reagir, como os medicamentos que você tem alergia, diversidade, enfim. Mas, dentro dessa diversidade de tratamentos, existem 5 principais etapas, que são a introdução da remissão, que basicamente é impedir com que a doença continue avançando, vai retardar a evolução da doença. A segunda etapa é o fortalecimento e a consolidação, ou seja, cada vez mais impedindo com que a doença avance. Partindo então para a indução, e em seguida a prevenção da doença do sistema, a prevenção da leucemia do sistema nervoso central. E eu vou explicar um pouquinho sobre ela depois. E o contínuo tratamento da remissão. Como eu falei, o tratamento ele se baseia em impedir o avanço da doença. Porque, como eu citei antes, a leucemia ela se desenvolve as células mutadas muito mais rápido do que as células normais se desenvolvem. Então, vai chegar um ponto que elas precisam parar de avançar para que elas possam ser atacadas e, eventualmente, tratadas. Bom, na indução, ocasionalmente se usam 3 ou 4 fármacos. Dentre eles, a gente pode citar o corticoide, mas existem outros. Bom, a prevenção e a recaída, da recaída da leucemia do sistema nervoso central é uma parte integral do tratamento, porque a leucemia linfóide aguda, ela por si só já é muito perigosa e necessita atenção. Mas ela pode avançar para uma leucemia do sistema nervoso central. Para quem não entendeu, o sistema nervoso central é a parte cerebral, é a parte nervosa do nosso corpo. Então, ela tem muito mais adversidades, ela tem muito mais... ela pode acabar com o organismo de uma forma muito mais intensa do que uma simples leucemia. Bom, o tratamento ele pode ser realizado de diversas formas, mas geralmente o tratamento se baseia em quimioterapia, podendo sim variar de organismo para organismo ou de centro de tratamento para centro de tratamento.
Sobre o diagnóstico geral, bom, a confirmação do diagnóstico ela se dá através do mielograma, com a análise morfológica. Como eu citei, ela tem características físicas que podem ser observadas microscopicamente. Ou seja, junto com exames de imunofenotipagem, citogenética e biologia molecular, podemos chegar ao diagnóstico da leucemia. Bom, é considerado um grupo de baixo risco, de risco normal, quando se tem até 50 mil leucócitos por metros cúbicos. Acima disso já é considerado alto risco. E daí eu coloquei algumas imagens aqui para vocês verem, conseguirem visualizar microscopicamente como é a lâmina de leucemia. Falando então do diagnóstico laboratorial, eu coloquei aqui duas imagens como forma de comparação. A imagem A, ela é baseada em células normais que se encontram na medula óssea e a gente pode ver que elas têm formas variadas. Cada uma é de um tamanho diferente. Enquanto a figura B, elas são células leucêmicas, linfóide aguda, e também da medula óssea, e elas são muito parecidas umas das outras, elas têm quase que o mesmo tamanho. Então, a gente pode analisar essa diferença microscopicamente. E aqui, através da imagem, a gente consegue visualizar melhor. Então, é assim, resumidamente, que se é feito o diagnóstico da leucemia linfóide aguda. Bom, considerações finais. As leucemias, elas basicamente são um problema de saúde em todo o mundo. E a leucemia linfóide aguda, ela é considerada a doença mais comum na infância, caracterizada pela proliferação de células imaturas, linfócitos imaturos, que se desenvolvem descoordenadamente, e eles se desenvolvem muito mais rápido do que células normais. Bom, é uma enfermidade hematológica maligna que hoje em dia é totalmente curável, com taxa de mortalidade entre 3% e 5%, que é considerado bem baixo comparado a outras doenças. Bom, quando se tem o diagnóstico precoce, o tratamento ele é muito mais eficaz, ele traz muito menos pontos negativos, porque a doença não teve tempo de se desenvolver por completo, ela não está tão intensa, então o tratamento ele é menos invasivo do que costumaria ser em uma doença que já está totalmente avançada. Então, por isso se dá a importância do diagnóstico precoce de leucemia. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer por terem cedido o tempo de vocês para estarem aqui me ouvindo. Obrigado pela atenção. E eu queria dedicar também essa aula à Franciele, a minha amiga que me ajudou a desenvolver essa pesquisa. Ela também é estudante de biomedicina, ela estuda comigo, mas ela é enfermeira esteta, e eu deixei aqui o Instagram dela para vocês, caso vocês quiserem acompanhar o trabalho dela. É enf, de enfermeira, _ Franciele Thaís. Acompanhem ela posta coisas incríveis, o trabalho dela é incrível, ela é maravilhosa. Se vocês quiserem e puderem marcar, pode postar essa aula, tirem print, postem, me marquem. Eu deixei aqui também o meu Instagram, que é Academia Bio. E daí, por favor, se vocês puderem postar, me marquem, que eu vou estar repostando todos vocês. Bom, novamente agradeço, e era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, eu peço para que entrem em contato comigo. Muito obrigado e agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula.